Ele traduz esses dois primeiros versículos, o primeiro versículo, e ele usa a seguinte expressão. Eu peguei parte do primeiro versículo na tradução da Bíblia Mensagem. Está escrito assim: quero que saiam e caminhem, ou melhor, corram pelo caminho que Deus ordenou que seguisse. Ele vai profundo, ele diz: você tem que correr nesse caminho, você tem que andar nesse caminho, você tem que respirar nesse caminho, você tem que viver os planos de Deus para a sua vida. Porque, querido, se você deixar para amanhã pode ser tarde. Se você deixar para amanhã pode ser que você não tenha tempo de experimentar o que é isso. Eu não sei se você se preocupa com isso, eu me preocupo. E eu espero que os irmãos da igreja se preocupem com isso nessa noite. Há um texto em Provérbios 19:21 aqui na tela. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Veja só que profundo esse texto. Vamos juntos, igreja? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então não importa a estratégia, não importa o modelo, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Mas por que eu trabalho com células? Porque eu creio que células estão no centro da vontade de Deus. Lá na Coreia do Sul, a maioria das igrejas são células. Você viu a ênfase dessa igreja do amor? Discipulado. Discipulado, evangelismo. Como que uma igreja cresce de 9 para 100 mil, irmãos? O que aconteceu? Chegou lá o caminhão de Jesus e começou a descarregar o povo? Como que foi? As pessoas se colocaram nas mãos do Senhor, as pessoas começaram a pregar, as pessoas começaram a falar de Jesus, começaram a sair para fora, e Deus começou a trazer para dentro aqueles que o Senhor queria salvar na Coreia do Sul. E essa igreja é pequenininha, porque a maior lá tem 700 mil membros, tá bom? Essa é uma igreja, deve ser uma congregação lá de 100 mil membros, né? Porque a maior do mundo também está na Coreia, do David Show, tem mais de 700 mil pessoas congregando nessa comunidade. Em segundo lugar, é uma igreja que possui relacionamentos saudáveis. Uma igreja espiritual, ela é baseada em relacionamentos saudáveis. Vamos ao verso 2 e 3 aqui na tela, juntos na leitura, bem forte com o pastor Julião. Vamos lá? Sejam sempre, vamos lá, por favor, irmã, o texto bíblico, vamos lá? Vamos juntos na leitura, vamos lá? Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Vamos ler de novo, vamos voltar. Eu não senti que ficou aquele entusiasmo para a leitura da Bíblia. Vamos juntos? Novamente. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Escute bem. Não fique triste com o que eu vou te falar. Não se sinta magoado com o que eu vou te falar. Na maioria das igrejas, irmãos, há uma tensão muito grande nos relacionamentos. Há uma tensão que talvez você não perceba. Há uma tensão de gente que tem mágoa, de pessoas que não se relacionam mais, de pessoas que têm reticências umas com as outras, barreiras, inimizades, fofocas, sentimentos, disputas, que são marcas da velha natureza. Isso está presente na sociedade, mas Cristo morreu na cruz para eu e você abrirmos mão da mágoa. Amém, gente? Para deixarmos o ressentimento, barreiras, disputas. Eu fiz um sepultamento essa semana e eu achei tremendo, isso é público, as pessoas estão compartilhando, essa família está testemunhando isso, e Deus me deu a direção, como eu sempre faço nos velórios, de fazer as pessoas meditarem sobre a questão dos seus relacionamentos, e disse que não vale a pena você ficar magoado, porque a pessoa vai embora e aí acabou, você não consegue mais restaurar um relacionamento quando alguém falece. E aí, meus queridos, eu fiquei impressionado. Agora há pouco eu estava orando com a família, antes de vir pregar aqui na igreja, estava lá fazendo uma visita, e lá a família testemunhou dizendo:
pastor, nós estávamos brigados há 5, 6 anos, havia pessoas aqui em casa que não se davam, cunhado com irmão, com parente, e houve reconciliação, houve restauração naquela casa pelo poder do Evangelho. Quando o nome de Jesus foi declarado naquele sepultamento, as cadeias das inimizades foram quebradas. Então, meus amados, se lá, que eu falei meia hora, imagina uma igreja que nós cantamos todos os dias, que nós oramos todos os dias, que nós pregamos a palavra, não pode haver entre nós barreiras, mágoas, ódio, rancores, mas sim relacionamentos saudáveis e baseados na palavra de Deus. Uma igreja espiritual é movida pelo perdão, respeito e amor. Repita isso comigo. Uma igreja espiritual é movida pelo perdão, respeito e amor. Diga para a pessoa que está do seu lado. Entendeu, meu irmão? Entendeu, né? Eu também entendi. Então espero que você também tenha entendido. Humildade, educação, paciência, suporte, estão aqui no versículo. Olha o texto ali na tela. Humildade, educação, respeito, suporte, são expressões de uma igreja que todos querem fazer parte. Igrejas que salvam uma cidade, que mudam um país, são igrejas que têm humildade, educação, paciência, suporte. Se nós queremos ser felizes coletivamente, nós temos que ter o objetivo de construir relacionamentos saudáveis a partir de agora. Eu e você vamos fazer isso em nome de Jesus. Na verdade, quanto mais, preste atenção no que eu vou te dar um exemplo, é simples, só para você entender. Bom, eu nunca fui no exterior, eu nunca viajei para fora do Brasil, então eu não conheço nenhum lugar, eu não tive ainda essa experiência. Se Deus me permitir um dia, eu gostaria de ter, mas eu ainda não fiz isso, e quem já fez sabe como é o que eu vou dizer. Geralmente, quanto mais civilizado é uma nação, quanto mais há princípios de ética, de respeito, de ordem social, menor são os muros nas casas das pessoas. Tem alguns países, para você ter uma ideia, que não tem muro. Quanto mais violento é um povo, quanto mais desorganizado é uma nação no sentido de não ter leis, das pessoas não respeitarem uns aos outros, valores sociais, valores da nossa Constituição ou a Carta Magna de qualquer país, quando não há respeito por isso, mais altos são os muros. Então, quando não há relacionamentos saudáveis na igreja, maiores são os muros entre as pessoas também. Quanto mais nós vivemos a humildade, o suporte, a oração, o amor, o perdão, a reconciliação, menores são os muros entre nós. E aí, quando não tem muros, nós podemos ver a outra pessoa, nós podemos perceber a outra pessoa, nós podemos amar a outra pessoa, nós podemos sentir a outra pessoa, nós podemos conviver com a outra pessoa. Irmãos, eu quero dizer algo muito sério à igreja nessa noite. O nosso chamado não é para construir muros, mas sim pontes entre as pessoas. Diga isso para a pessoa do seu lado. O seu chamado não é construir muros, mas edificar pontes entre as pessoas. É o que está aqui no texto sagrado. Temos que construir menos muros e mais pontes. E nós só construímos pontes vivendo o verso 2 e 3. Há um psiquiatra, escritor e conferencista chamado Roberto Chiniazik. Deve ser assim, se não for, vocês me perdoem. Ele escreve o seguinte, eu vou ler para você. Eu estava lendo um artigo desse psiquiatra e achei muito interessante encontrar esse texto mediante esse tópico. Veja só o que ele escreve no seu site, um artigo que ele escreveu. A felicidade só é possível quando se constrói relacionamentos saudáveis. É pelos encontros que cultivamos em nossa vida que vamos atingir a maturidade. Cada vez mais as pessoas descobrem que precisam adotar uma nova maneira de se relacionar, na qual o contato signifique não só crescimento, mas um laço de união profunda entre elas. Veja só o que esse psiquiatra escreveu. Um relacionamento construtivo segue a seguinte fórmula: eu mais tu
mais nós. Vamos repetir? Eu, mais tu, mais nós. Isso só se torna possível quando uma relação estimula o crescimento de cada pessoa e cria uma nova entidade que vai além dos dois. Nós temos que ser menos individuais e mais coletivos. Quem está entendendo o pastor, diga amém. Por estarem unidos com Cristo, veja só o que diz a palavra em Filipenses 2, de 1 a 2. Vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Filipenses 2, de 1 a 2. Características de uma igreja espiritual que eu estou pregando para você hoje. E a terceira ideia do meu sermão diz que é uma igreja que tem clareza em sua fé. Uma igreja espiritual tem clareza do que crê. Vamos ao verso 4 e ao verso 6. Veja só o que está escrito aqui na Bíblia. Vamos juntos na leitura aqui na tela? Vamos lá? Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Queridos, qual a importância de eu ler esse versículo para você nessa noite? Escute bem o que eu vou lhe dizer. Preste bem atenção. Talvez nós vivemos no tempo de maior confusão teológica da história do cristianismo. É o maior de todos. Eu não acredito que na Idade Média teve mais confusão teológica do que hoje. Eu não creio que no tempo dos pais da igreja houve mais confusão teológica do que hoje. Hoje, século XXI está ganhando de goleada dos outros séculos e das outras gerações. Hoje é cada ideia, irmãos, é cada crença sobre Bíblia, sobre Deus. Tem igreja que crê só no Novo Testamento, tem igreja que crê só no Antigo Testamento. Tem igrejas que creem só em Deus o Pai, tem gente que só acredita em Jesus, que não acredita no Pai, tem igreja que não acredita no Espírito Santo, tem igrejas que não acreditam no batismo, outras acreditam no batismo de forma equivocada, achando que é o batismo que transforma uma pessoa, se o que transforma é o nome de Jesus e o Evangelho, a mensagem pregada. É tanta coisa, meus amados. No primeiro século, sabe qual é a crise teológica? Tinha algumas, mas eu vou citar uma só. Havia uma influência do gnosticismo, em que, entre outras coisas, semeava a ideia que Cristo não tinha corpo, que Cristo era antimatéria, que ele não poderia ter corpo, porque matéria, corpo, físico, material, é pecado, é algo que está condenado por causa da queda. Então eles defendiam essa ideia e pregavam isso aos quatro ventos. Aí os apóstolos tinham que afirmar, porque eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, outros ensinos que nós temos em todo o Novo Testamento. Só que hoje, irmão, hoje é tempo de Salomão, é véu, é toalha ungida, é não sei o que, é chofar, é unção não sei da onde, é unção do cabrito, é unção da águia, é unção de voar, de deitar, de rolar. Hoje é tudo que você possa imaginar. Hoje você tem uma ideia, tem até patriarca no mundo. Patriarca que eu sei é Abraão, é Isaac, é Jacó. É tanta confusão. Hoje é muito comum as pessoas, todos os caminhos levam a Deus, né, pastor? Hoje é tanta confusão teológica, é tanto desvirtuamento, que quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vê que alguma coisa está errada nessa geração. Hoje o que prevalece é a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, de que pecado não é mais pecado, distorções da fé cristã. Quando eu vejo Paulo escrevendo, dizer um só corpo, Espírito, esperança, Deus é dizer que temos uma fé baseada nas Escrituras Sagradas. Eu gosto muito de um cântico daquela cantora Fernanda Brum, que no refrão ela diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.